Sim. Correção da página 125. Lembra que eu expliquei para vocês na última aula o que é uma média aritmética? Por exemplo, se eu fosse fazer a soma agora da idade de todo mundo, como é que ia ser? Todas as idades depois dividia. Isso aí. A quantidade de alunos. Exatamente. Tira a boca do microfone. Deixa ela falar. Não tem como não. Vamos lá? Presta atenção. Considere os seguintes números. Esse exercício é para mostrar para vocês que uma média pode ser tirada tanto de número positivo quanto de número negativo. Não muda a maneira de fazer. Para a gente calcular a média desses números, o que eu vou fazer? A média vai ser... Eu vou pegar menos 32, mais quem? Menos 53, mais quem? Menos 45, mais quem? 25, mais quem? Mais 60. Eu coloquei entre parênteses só para mostrar que tem número negativo, mas podia ter feito sem parênteses, tá? E aí, como são 5 números, eu vou dividir por 5. Então, como é que vai ficar a média aritmética? Eu tenho que fazer essa soma aí. Como é que vai ficar? Menos 32 com menos 53 dá quanto? Ninguém responde, né? Menos 85. Menos 85 com menos 45 vai dar quanto? Menos 130. Menos 130 mais 25 vai dar menos 105. Menos 105 mais 60 vai dar menos 45. Então, a conta que vocês vão ter que fazer é menos 45 dividido por 5. Negativo aqui vai ficar negativa a resposta e 45 dividido por 5, 9. Então, a resposta é menos 9. Ok? Professora. Oi, amor. É porque o Henrique tá me falando que ele não tá conseguindo entrar. Eu deixei ele entrar agora. Ah, tá, obrigado. É porque quando tá noutra tela, vê se ele entrou. Entrou, Henrique? Entrou. Beleza. É porque quando tá noutra tela, eu tenho que mudar de tela. Não dá para vocês. Posso trocar? Laura? Sim. Beleza. Para quem não deu tempo de copiar, nessa atividade, como eu vi que as contas são grandes, o que eu fiz? Eu postei a solução de cada uma digitada, tá? Então, se não der tempo de você copiar, por exemplo, a solução do número 1, ela já está resolvida depois, tá vendo? Então, na hora que eu postar lá no site, vai sair desse jeitinho para vocês, tá? Então, eu não preciso de ficar voltando. Tudo bem para vocês? Sim. Então, ok. Então, essa é a solução do número 1. Um pediatra anotou as alturas de 6 meninas de 8 anos, medidas em seu consultório. Então, uma menina tem ia falar 1,25 m, mas é 125 centímetros, que é a mesma coisa. 127 centímetros, 130, 123, 131, 126. Qual é a altura média dessas 6 meninas? Como é que eu vou fazer essa conta? Somar, né? Vamos somar? Sim. Então, vai ficar o quê? 125. Quem vai somar aí para mim? 125 mais 127 mais 130 mais 123 mais 131 mais 126. Dividido por quanto? 6. Isso aí, porque são 6 pessoas. Quanto que deu essa soma? 127. Não, a soma de tudo. Ninguém Sabe por quê? 8 horas para chegar lá. A soma de tudo deu quanto? Ao microfone, gente. 657. Obrigada. 657? 762.
Olha, aí deu errado, aí cada um deu de um jeito? 762. Agora tá certo. 700? Fala pra mim de novo. 762. Isso. Dividido por 6. E 762 dividido por 6 vai dar 127. Então, a média das meninas é de 127. O que significa ter uma altura média de 127? É como se as 6 meninas medissem 127 centímetros. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Quem tem 125, 123, vai aumentar, né? E quem tem 131 vai diminuir, né? Mas é a média, é em média, mais ou menos aquilo, entenderam? Continuando, resolvidinho para vocês, tá? Caio e Luca foram classificados em um concurso e a tabela mostra os pontos obtidos por eles nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. Então, tem ali, ó, Caio e Luca. Qual é a média de aproveitamento de Caio? Como é que eu vou fazer a média do Caio? Você vai somar. Então, vamos lá, vamos somar. Quem falou foi o Cauã? Isso. Cauã, soma o Caio. Vamos somar o Caio. 14. Deu Dá 24. Tem o microfone aberto aí, ó. 14 mais 15 Dá mais 29. 16. Sobre 35. 3. Que vai dar quanto? 14 mais 15 é 29. Dá- Mais 16, 45, né? Isso. 45 dividido por 3 dá quanto? 15. Dá 15. Agora a média do Luca. Qual que é a média do Luca? Aí tem 8 primeiro que somar. mais 16 mais 18. Tudo isso dividido por 3. E agora, Cauã? Faz dizer, primeiro você vai somar e faz 18 mais 16. Isso, 34 mais 8, 42. Isso. Aí agora divide por 3. 42 dividido por 3, 14. Então, a Isso. média do Caio deu 15. A média E do Luca deu 14. Então, respondendo aqui embaixo, ó. Qual é a média do Caio? 15. Qual é a média do Luca? 14. Aí, ó, resolvido para vocês, tá? Qual deles teve o melhor aproveitamento? O Caio. Muito bem. O Caio. Fechou? Sim. Em uma lanchonete, a receita para preparar os sucos é 8 copos de água mineral para 2 copos de groselha. Eu adoro suco de groselha. Qual o custo de cada copo, sabendo que cada copo de água custa 50 centavos e o de groselha custa 85 centavos? Isso daí que a gente vai ter que fazer, para fazer esse cálculo, a gente chama isso de média aritmética ponderada. Por quê? O preço do copo de água é diferente do preço do copo de groselha. Entenderam? Então, é como se o copo de água tivesse um peso e o copo de groselha tivesse outro peso. Se eu fosse voltar no exercício anterior, vamos supor que a prova de matemática tem peso 4. Não, tem peso 3. A prova de português tem peso 3. E a prova de conhecimentos gerais tem peso 4. O que significa uma prova ter peso 3 ou peso 4? Alguém sabe? Que quanto maior for o peso, mais vai valer a nota. Isso aí, muito bem. Então, quer dizer, a prova que tem maior peso é aquela que você tem que acertar mais, porque você vai fazer uma pontuação maior, né? Apesar de eu achar matemática muito importante, né? Conhecimentos gerais ficou com 4.
Então, vamos pensar comigo. Vou falar com vocês o que significa ter peso 3, 3 e 4. Quando eu falo que matemática tem peso 3, é como se eu estivesse fazendo 3 provas de matemática ao mesmo tempo. É como se eu tivesse tirado 14 em 3 provas de matemática, entenderam? Se eu tivesse tirado 15 em 3 provas de português e tivesse tirado 16 em 4 provas de conhecimentos gerais. Então, se eu fosse tirar a média, eu ia fazer assim, ó, 14 vezes 3, mais 15 vezes 3, mais 16 vezes 4. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou dividir o final por quantos? Por quantas provas eu fiz. Nesse caso, quando tem peso, neste caso, neste exemplo, seria o quê? 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Então, fazer provas de peso 3, 3 e 4 é o mesmo que fazer 10 provas, entenderam? Todo mundo entendeu, Laura? Sim. Sim? Sim, Beleza. Então, sim. esse do suco é a mesma coisa. O preço diferenciado é como se fosse o peso, tá? Então, olha só, como é que eu vou tirar a média? Como é que eu vou ver o custo, né? O custo vai ser a média ponderada. Como é que vai ser? Eu vou gastar 8 copos de água. Então, eu vou fazer o quê? 8 vezes o preço do copo de água, que é quanto? 50. Um minutinho. Mais quem? O que mais que eu vou gastar? 2 copos de quanto? De 85 centavos. Dividido por quantos copos que vão dar? Se eu vou pôr 2 copos de água e 2 copos, ó, 8 copos de 10. água. Isso, garoto, muito bem. No final eu vou ter colocado 10 copos. Então, o preço vai ser calculado assim, ó. Vamos fazer a continha? 8 vezes 50 é 400, mais 2 vezes 85 é 170. Dividido por 10, que vai dar 570, dividido por 10, que vai dar quanto? 57 centavos. Então, vamos supor, então, quer dizer que o custo do copo de groselha, na verdade, vai ser quanto? 57 centavos, concorda? Então, vou fazer uma pergunta que não está aí no livro. Se você vender, tá? Se o preço de venda for R$1, qual que vai ser o lucro seu por copo? 43 centavos. Isso, garoto! O lucro seu vai ser 43 centavos, certo? E aí, o que acontece? Como você vai vender 10 copos, qual que vai ser o lucro total seu? R$4,30. Isso, muito, porque é 43 vezes 10, que é 430 centavos, que vai dar quanto? R$4,30. É um lucro bom, não é? E R$1 é baratinho também, não é? Eu acho. Então, ó, o cálculo dessa número 4 tá aqui, ó, feito para vocês bonitinho, tá? Questão 5. Uma equipe de handebol é formada por 12 jogadores. 3 desses jogadores têm 20 anos. Olha aí, ó, a ponderada aí, ó. 2 jogadores têm 26, 4 jogadores têm 23 e os demais 21 anos, 25 e 27 anos. Qual é a idade média aproximada dessa equipe? Quem vai fazer essa para mim? Quem vai fazer? Ninguém? Ai, ai, ai. Ninguém? Bom, se são 12 jogadores, eu já sei que aqui embaixo eu vou dividir por 12. Então, vamos lá, ó. 3 vezes quanto? 3 jogadores têm 20 anos.
Então, 3 vezes 20. Mais 2 jogadores 26. vezes 26. Muito bem. Mais 4 4 jogadores 3. vezes 23. Muito bem. Mais 21, né? Mais 25 e mais 27. Fazendo o cálculo, eu fiz. Espera aí que eu fiz. Deu 277, tudo. Porque 3 vezes 20 é 60. 2 vezes 26, 52. 4 vezes 23, 92. Mais 21. Mais 25. Mais 27. Somando isso daqui, vai dar 277. Então, a resposta vai ser o quê? 277 Dividido por 12, que é igual a quanto? 23,08 anos. Que seria correto a gente falar que eles têm, em média, 23 anos, né? Isso. Muito bem. Próximo, resolvido para vocês. Uma indústria produziu 1.800 aparelhos de um modelo de telefone por R$30 a unidade e 1.200 de outro aparelho por R$27. Qual foi o preço médio? Quem vai fazer essa para mim? Você faz 1.800 dividido por 30, Por quê? Dividido por porque 30. cada um custou R$30. Aí quer saber quanto todos... Então não é dividido, é vezes. Isso. Então é 30 vezes 1.800. Mais quanto? 27 vezes 1.200. Muito bem. E eu vou dividir por quanto? Pelo Por- total de aparelhos. Qual que é o total de aparelhos? Dá 2.000, dá 3.000. 3.000. Isso. Por que que é pelo total de aparelhos? Porque ele quer o preço médio do aparelho. Então, eu tenho que dividir pelo total de aparelhos, ok? Fazendo esse cálculo que eu fiz, pode fazer direto? Sim. 86.400 dividido por 3.000. Detalhe, ó, um zero com um zero, um zero com um zero. Já ficou mais fácil, né? Quanto que Sim. deu o preço médio? Você fez a conta? Fiz, você tem que achar aqui, calma aí. Tá, aqui eu fiz aqui, deu 28,8. Então, peraí. 28,8. Então, R$28,80. Isso. Certinho, ó. Certinho. Muito bem. Parabéns, ó. Tá acertando tudo, hein? Quase uma estatística em pessoa. Vamos continuar. Ana vai comprar uma máquina de R$285. Ela tinha R$200 em um investimento que obedeceu a seguinte regra. No ano de 2018, 200 mais 8T. O que é 8T? S, olha o que está explicando aí, ó. S representa o saldo. E T, os meses de 0 até 11, tá vendo? Ó? Varia de 0 até 11, tá? Supondo que o preço da máquina tenha sido o mesmo durante todo o ano, que T igual a 0 represente janeiro, T igual a 1 represente fevereiro e assim por diante. Em que mês o saldo do investimento alcançou o valor da máquina? Olha, isso na verdade seria uma coisa que a gente chama de equação algébrica.
a gente teria que resolver o que nós chamamos de equação do primeiro grau. Mas antes de resolver, nós temos que pensar. Olha só, eu não vou falar nada de equação, porque a gente ainda não viu essa matéria. A gente vai só pensar, tá bom? Ó, 200 mais 8t tem que dar o valor da máquina. A máquina custa R$ 285. Então, o que é esse 200? 200 é o que ela depositou. Por quê, Valéria? Porque se o T for igual a zero, que é no mês de janeiro, tá vendo aqui, ó? O que acontece? Se o T vale zero, no lugar deste T eu vou escrever zero. Vamos fazer essa conta escrevendo zero, ó. 200 mais 8 vezes zero. Quanto que é 8 vezes zero? Zero. Então, no mês de janeiro, ela tinha R$ 200. Isso quer dizer que no início do investimento, ela depositou R$ 200, concorda? Sim. Então, olha o meu raciocínio, sem resolver a equação, tá? Posteriormente, a gente vai aprender a resolver. Olha o meu raciocínio. Eu preciso de R$ 285 para comprar a máquina. Eu já tenho 200. 285 menos 200 dá 85. Então, eu vou ter que ter um investimento, né, que me dê 85. Concorda? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 85 e dividir por quanto? Isso daqui tem que ser isso aqui que é o meu investimento, ó. 8t é o meu investimento. Então, se eu pegar 85 e dividir por 8, quanto é que vai dar 85 dividido por 8? Dá 10. 10 ou alguma coisa, né? 10,60, 62. Então, quer dizer que eu vou ganhar, em média, R$ 10,62. Concorda? Sim. Então, para ter os R$ 85, eu vou ter que ficar 10,62 meses. 10,62 meses equivale a quantos meses? Equivale a 10 meses. Né? Nesse caso aqui, vai ser em que mês? Começa no zero, né? Que mês que ela vai ter conseguido o investimento para pagar a máquina? Em dezembro? Hein? Em outubro? Dezembro ou outubro? Quem acha que é dezembro, levanta a mão. Ah, 11, não é? Porque, olha só, você concorda que 10,62 meses, 10,6 meses é mais do que 10, não é? Então, não pode ser no mês 10, vai ser no mês 11, porque no mês 11 vai até ter passado esses 285, entenderam? Então, fevereiro, assim, em que mês o saldo do investimento alcançou? No mês 11, ou seja, no último dia do investimento. É como se ela tivesse feito, gente, na verdade é no mês de dezembro, né? É como se ela tivesse feito esse investimento só para comprar a máquina. Ela falou assim, não, vou guardar R$ 200 e até o final do ano eu consigo comprar a máquina. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Janeiro é zero, não é? Janeiro, faz um dedinho. Janeiro é zero, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha só se não deu 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não deu não. É o mês 11 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então é o mês de novembro. Exatamente. Fechou? Fechou. Aí tá o cálculo que eu fiz para vocês, tá vendo? Ó, só que aqui eu fiz por partes, tá vendo? Eu fui tentando, fui fazendo. Mês de fevereiro, ela vai ter 8 vezes 1, e aí é o mês de novembro, não é isso? Não é mês de dezembro.
Tá bom? Eu Aham. falei dezembro, né? Falei. Ai, Alzheimer. Posso continuar? Pode. Muito bem. Agora, foi aqueles para casas da página 127 a 129. Quem não fez, não tem problema. Porque alguns alunos me perguntaram sábado, mas eu só lembrava da página 125. Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná. Todo mundo viu aí? É a resposta do número 1. Tem alguém? Não? Sim. Então, ó, Professora, que página? para render a aula, tá vendo a página 127, a página 129? Sim. Sim. Aí eu coloquei as respostas para vocês, tá vendo? Ó? Tudo aqui, ó. Esse aí é para vocês fazerem, tá bom? O Sim. que são essas respostas aqui? Aí que vem a surpresa de hoje. Isso daqui é um resumo de todo o tratamento de informação que a gente fez, tá? Tudo aí, ó. Tá vendo? Mais as continhas, tá? E aí, aqui a potência, tá vendo? Ó? As propriedades de potência, tudo isso daí foi feito coisa. Então, vocês vão fazer isso de para casa, treinar, porque semana que vem a gente vai ter um quiz. Quem sabe o que é quiz? Um jogo de pergunta e resposta? Isso aí! Eu vou postar um quiz para vocês lá no Classroom e aí vocês vão participar na aula. Eu não vou falar se é segunda, nem quarta, nem sexta. É surpresa. Então, tudo que a gente viu até hoje, tratamento de informação, de números inteiros até potenciação e radiciação, mais aquela parte de geometria de ângulos, eu vou fazer um quiz de 10 perguntas, tá? Tudo de múltipla escolha. E vocês vão responder para mim. E aí, na hora que vocês for responder, vocês vão ver a nota de vocês. Então, vamos supor que você acertou tudo, você vai tirar 10, entendeu? E aí, essa nota eu vou deixar registrada lá no Classroom. Aí vai valer como uma daqueles testes relâmpagos que eu dava em sala de aula, sabe? Sim. Vai valer como teste relâmpago para vocês. Aí, quem não estiver participando, não puder fazer, às vezes tem aluno que não tem internet, o que vai acontecer? Quando voltarmos às aulas, eles vão fazer lá na casa deles. Combinado? Mas esse resultado aqui, depois eu vou fazer um ranking, entendeu? Eu vou pôr lá no nosso grupo assim, quem tirou o primeiro lugar, quem tirou o segundo lugar, entendeu? E aí, quem tirou o primeiro lugar, eu vou dar um prêmio virtual, eu vou dar um troféu. E a partir de hoje, a gente vai começar a colecionar troféu. Então, quem postar os materiais da reciclagem vão ganhar uma estrelinha. Aí, quem postar as atividades vão ganhar outra estrelinha. Quem postar a semana 1, outra estrelinha. Semana 2, outra estrelinha. Aí, quem fizer 10 estrelinhas primeiro, ganha um prêmio. Fechou? Fechou. E quem não fizer, não ganha nada. Entenderam? Fechou. Então tá bom, hein? Quero ver, hein? Quero ver. Professor, Não dá fácil passar vergonha, não, hein? professor, Oi. quais são as páginas mesmo? Eu volto aqui agora para você, ó. Página 127 a 129, é o para casa. Esse para casa é para segunda-feira, ok? Tá. Mas se vocês tiverem dúvida, lembre-se que quinta-feira, de 2 às 3h30 da tarde, eu fico aqui nessa sala para tirar dúvida, tá? Toda quinta-feira eu abro essa sala aqui que a gente tá, que é o Meet, né? E fico aqui, de 2 às 3h30, esperando a aluna entrar para me tirar a dúvida. Toda quinta-feira. Ô, professora, Oi, meu bem. aqui, em relação às... Tem esse teste relâmpago, né, que você falou, mas em relação às provas mesmo, você sabe alguma coisa? Não, ainda não foi liberado nada pra gente, não. A única coisa que eu sei que eu posso afirmar é que as PETs vão valer como frequência, tá? Como carga horária. Então, as PETs equivalem já a 8 semanas de carga horária.
com mais as 2 que ficaram revisando na televisão, vão ser 10 semanas de carga horária. Então, ao entregar as PETs, vocês vão fazer a conta, ó, cada semana tem 5 dias. Se são 10 semanas, quantos dias letivos que vai valer? 50? Isso aí. Então, quando você entregar as PETs, vai estar equivalendo a uma carga horária de 50 dias letivos. Entenderam? Entendi. Aí, se você somar com o que nós tivemos, né? Aí já vai dar mais de 60 dias letivos. Agora, as provas, como que vai ser essa pontuação, nós ainda não sabemos. Nós só sabemos que no retorno das aulas, vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica, que vai ser dada pelo Estado. Entenderam? Sim. Igual aquela avaliação diagnóstica que a gente faz na escola. Vocês vão fazer um teste de múltipla escolha, vai ter 20 perguntas, vocês vão fazer de todas as matérias, e a nota que vocês tirarem nessa avaliação é que vai valer a nota de vocês. Por enquanto, é isso que eu sei para te falar. Você tá Agora, estudando- a parte dos testes que vocês têm colocado na plataforma, as atividades todas que nós fizemos, mais esses trabalhos de reciclagem, mais esses exercícios, esses para-casas todos que vocês estão fazendo e participando. Por exemplo, na aula de hoje eu vou pegar a lista de presença e já vou dar mais para todo mundo que estava presente nesse para-casa de hoje, entenderam? Então, beleza. Agora desliga o microfone para eu continuar, tá? Agora tira o saco, já pode guardar. Desligou? Beleza. Gráfico de linha, gente, é um dos gráficos melhores que tem para a gente estudar crescimento e decrescimento. O que quer dizer isso? O que é crescimento e decrescimento? Sabe quando vocês estão assistindo o noticiário falando sobre a pandemia? Sim, E aí fala que cresceu o número de mortos ou o número de infectados? sim. Aí eles não passam uns gráficozinhos que parecem um tanto de retinha assim, tipo um picozinho, um raiozinho, Isso. não é? Aquilo são gráficos de linha. Olha só, tá vendo? Por exemplo, esse gráfico aqui é a participação brasileira de 1900, olha só, um século na produção mundial de café. Olha que legal. Em 1900, tá? O Brasil era responsável por 80%, galera, da produção de café do mundo. Olha que legal. Era o maior produtor de café do mundo. Por isso que o Brasil é chamado de terra do café. Isso não é legal? E você sabe Sim. que fora do Brasil, o café brasileiro é considerado um dos mais saborosos que tem? A gente exporta muito café ainda, mesmo Porque o nos nosso dias de café hoje. ele fica mais tempo de torragem. Isso. Por que é o processo de torragem? Eu acho que ele é para amargar o café. É para amargar o café? Você não gosta de café, não? Tô tomando café. Aí, o que aconteceu em 1910? Fala para mim o que aconteceu. Ó, de 1900 para 1910 passaram-se 10 anos. Então, é uma década. Deu uma caidinha, não deu? Deu. Aí, depois, o que aconteceu em 1920? Ó, o café, ó, puf, foi mais alto ainda. Foi o ano que o Brasil mais participou, ó, 84%. E aí, depois de 1920, foi caindo, não foi? Foi caindo Foi. lentamente, mas foi caindo, ó. Por que vocês acham que foi caindo nesse período? Quem acha? Quem tem uma opinião? Porque a gente aí já tinha construído máquina para fazer isso. Tá. O que é a produção de café? Produção de café é quando você planta, né? E aí você começa você exporta esse café, né? Enfim. O que acontece? Por que eu acho que foi caindo? Porque não foi só o Brasil que começou a ser responsável pela produção de café mundial. Vocês concordam? Que outros países também começaram a produzir?
Sim. Sim. Houve uma revolução, né? Os países começaram a se comunicar, alguns países que não eram, né? Não participavam da produção mundial, começaram a exportar. Os países pequenos, pequenas colônias começaram a crescer, igual ele falou, começaram a ter máquinas, né? O que a gente então começou a dissipar. Então a produção brasileira começou a cair porque tiveram outros, não tiveram? E também porque o Brasil também não produz só café. O Brasil hoje é um grande produtor de soja. Tem outros alimentos que o Brasil produz também, não tem? Tem. Então, a produção de café tem vários motivos. O que vocês acham dentro da história que isso pode ter acontecido? Alguém tem uma ideia? Não? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. Pesquisa. Por que a produção de café caiu no último século? Fechou? Aí me responde lá no inbox do Zap, tá bom? Quem descobrir. Mais um. De acordo com o gráfico da página anterior, responda as questões a seguir. Em qual ano foi verificada a maior participação do Brasil de café? Nós acabamos de falar. Qual ano que foi? 1920. 1920. Muito bem. Em qual período a participação brasileira da produção mundial de café ficou abaixo de 50%? Abaixo. Então, tem um período. Vamos voltar lá, ó. 50% tá aqui, ó. Vou fazer até um risquinho, ó. 50% tá aqui, ó. Então, eu quero todo o período que está abaixo dessa linha, ó. Começou aonde? Aqui, ó. 1960 a 1990. Ó, aqui, ó, já tá abaixo, não tá? Aqui, ó, pouquinho depois de 1950, concorda? Até 1999. Então, praticamente, nos últimos 50 anos. Sim. Então, fechou. De quanto foi a redução em porcentagem da participação do Brasil na produção mundial de café do ano de 1950 para o período de 60 a 69? Quanto que reduziu em porcentagem? De 54 Professor, para 38. Só um minutinho. Vamos lá, deixa eu só fazer essa conta. Só um 16%? minutinho. 54 menos 38, não é isso? 16%. 16%. Oi, quem me perguntou, professora? qual é essa página que você está falando? Página 160. Forme dupla com o colega, elabore um texto usando as informações do gráfico. Isso aqui é pessoal, tá, gente? Não dá para formar dupla porque a gente não está em sala de aula. Então, esse daqui fica no seu pensamento, tá? Porque as informações do gráfico é só para você saber o que está falando o gráfico, que foi o que a gente já falou no início, tá bom? No fim da década de 1920, a produção de café do Brasil cresceu muito, certo? Mas no final de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, e foi esse o motivo que o café desabou, tá bom? As exportações caíram, fechou? Por isso que depois desse período aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 1920, tá aqui, opa, pulou, aqui, ó, 1920 tá aqui, né? 1930 tá aqui, ó, tá vendo que houve aqui, ó, exatamente aqui, houve a queda, que é o break, né, que a gente fala da Bolsa de Nova York, ok? Vamos continuar? Sim. As respostas estão aqui, tá bom?
De acordo com o gráfico da página anterior, responda as questões a seguir. Ah, esse aqui é a resposta, acabei de fazer. Vamos lá. Questão 2. Veja a seguir a quantidade de café exportado pelo Brasil entre o fim da década de 1920 e o começo da década de 1930. Então, olha bem, em 1927 foram 60 milhões. 1928, 55 milhões. 1929, 77, 1930, até 40 milhões, tá bom? X indica a quantidade de sacas, de milhões de sacas, tá? Então, é a quantidade de milhões de sacas. Tudo bem? Sim. Então, vamos pensar aqui. Não foram 60 milhões? Isso. X é a quantidade de milhões de sacos. Então, olha bem. Se 60 milhões, a quantidade de milhões de sacos, o que está escrito aqui, ó? 2x é igual a 30, tá vendo, ó? 4x é... Tá vendo aqui o que está escrito aqui, ó? 4x é 37, 8x é 86, x menos 2 é 4, x é 20 menos x. Ou seja, o que significa isso, professora? Vamos ver? A tabela mostra a exportação de café. Uma arroba tem 15 quilos, tá bom? Mas, normalmente, a exportação é indicada em sacas, que equivale a 60 quilos. Arroba é uma medida regional. Vocês já ouviram falar que um boi tem tantas arrobas? Não. Não? Quando a gente vai comprar um boi, um bezerro lá na roça, ninguém nunca ouviu falar isso em fazenda, não? Boi de tantas arrobas? Nunca? Já. ouvi falar, Já, professor. uma arroba pesa 15 Já, quilos. Isso aí é arroba 15 quilos. comercial, tá? Normalmente, arroba é uma medida regional. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a arroba lá mede 18 quilos. No Nordeste, a arroba lá mede 13 quilos. Na região Sudeste, que é onde a gente vive, né? A arroba mede 15 quilos. Agora, a saca é uma medida nacional. A saca tem um peso de 60 quilos. Cada saca pesa 60 quilos. Entenderam? Quantos quilos você pesa, Laura? Quantos quilos você pesa, Laura? Sabe não? Cauã, Acho que ela... Oi, quantos quilos você pesa? Eu sei. Você sabe? 38. 38? Então, ó, Isso. você tem quase 2 arroba e meia. E eu, professor? Quanto você pesa? 27. 27, você tem quase 2 arroba. Ó. Entendeu? Então, se eu for vender vocês no mercado negro, eu vou vender vocês tudo por arroba. Já pensou? Esquisito, né? Então, vamos lá. Não é esquisito? Então, ó, vamos voltar lá na tabela para achar o valor do X. Vamos pensar lá na tabela comigo. Gente, não, isso aí, esse trem de X, isso aqui chama-se, olha só, esse negócio aqui, a gente vai aprender depois, né, de racional, depois de fração. Chama-se equação, é uma matéria que tem lá no livro, do primeiro grau. Daqui um mês, mais ou menos, eu vou entrar nessa matéria com vocês. Tá? Mas para entrar nessa matéria, lembra daquela operação inversa que eu fiz com vocês lá no início do ano? De adivinhar o número? Lembra? Se está somando, volta subtraindo. Se está multiplicando, volta dividindo. Lembra disso? Sim. E a gente adivinhava que número que a pessoa tinha pensado? Sim. É a mesma coisa. 2 vezes alguma coisa, ó, 2x é igual a 30. 2 vezes alguma coisa dá 30. Quem que é essa alguma coisa?
15. Isso aí, muito bem. X é igual a 15. 4 vezes alguma coisa vale 55. Quanto que é essa alguma coisa? Tem que fazer a divisão, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 55 dividido por 4. Então, vamos lá, ó. 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1. 15 dividido por 4 dá 3. Vezes 4, 12. Para 15 falta 3, não é isso? Aí põe a vírgula, porque não dá mais, né? 30 dividido por 4 dá 7. Sobra 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, aqui, ó, o x vai valer 13,75. Pronto, pode falar. Pronto. Voltando. Vou fazer agora essa aqui, ó. 4x menos 7 é igual a 70, tá? Vamos lá. 4x menos 70. Quem vai adivinhar esse número que eu pensei? Ó, eu pensei no número 4x menos quanto? Esqueci. 7. Menos 7 é igual a 70. 70. Então, olha bem. Vamos seguir aquele raciocínio. Eu peguei um número x, que eu não sei qual que é. Peguei esse número, multipliquei por 4, subtraí 7 e obtive 70. Quem é esse número? A gente vai fazer a operação inversa, estão lembrados? Então, operação inversa. Se eu subtrair 7, eu vou fazer o quê? 70 mais 7. 77. Não é isso? Isso. Se eu multipliquei por 4, eu vou ter que pegar 77 e dividir por 4. Quanto que é 77 dividido por 4? Vamos lá, Cauã, sua vez. É o Wagner ou é o Cauã? Sou eu. Então, vamos lá. 7 dividido por 4 dá 1, sobra 3. Abaixo o Isso. outro 7. 37 dividido por 4 vai dar 9. Vezes 4, 36. Sobra 1. Vírgula, porque não tem mais, aí põe o 10. 10 dividido por 4 é 2. Vezes 4, 8. Para 10, sobram 2. Abaixo outro 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, sobra nada. Então, o número que ele pensou foi 19,25. Ok? O próximo é... Anota aí. 4x é igual a 37. O outro. O outro é qual? 8x é igual a 86. E qual que é o outro? X menos 2 é igual a 4. Esse é fácil, né? Dá para fazer de cabeça. E qual que é o outro? X é igual a 20 menos x. Eita, esse aí eu quero ver. X é igual a 20 menos x. Então, eu vou voltar lá na... Vamos lá. Quem vai fazer essa para mim? Faz para mim, Davi, já que você estava fazendo kkk. Davi, Bario, Davi, Bario. 4. Maurício me falou aqui que ele quer fazer, professor. Então, Maurício, faz para mim. 4 vezes alguma coisa dá 37. Como é que vai ficar, Maurício? Quem que vai ser o X? Maurício? Não, professor, calma, eu tô pensando. Tá, tô esperando. Você tem que falar aqui. Oi. Posso falar? Pode. Eu acho que é 9. Vai ser 37. Professor, eu também pensei no 9. Você também acha que é 9? Aham. 4 vezes 9 dá 37? Não, calma.
É 9,5. Quase. Vamos fazer 37 dividido por 4. Junto comigo. Vai dar 9 vezes 4, 36, sobra 1. Aí não tem mais, você põe a vírgula, abaixa o zero. 9,25. Isso, garoto. Muito bem. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobram 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 4, 20, sobra nada. Então, aqui vai dar o quê? X vai ser quanto? 9,25. 9,25. E o de baixo, quem quer fazer? 8x é 16, 86. Eu. Então, vamos lá. É a Amanda? Ou a Laura? É a Amanda? Amanda. Quem vai ser, Amanda? O x vai ser igual a quanto? 86. 10,75. Isso. Não, mas já tinha feito, né? Isso Já. aí depois eu que faço conta de rápido, de cabeça. É 86 dividido por 8. Então, que conta que você fez, Amanda? 86 dividido por 8, você fez assim, né? 8 Sim. dividido por 8 vai dar 1, vezes 8 sobra nada. Aí você abaixa o 6. Galera, presta atenção aqui, ó. 6 dá para dividir por 8? Não. Então, eu coloco 0 e abaixo o outro. Como não tem outro para baixar, eu ponho a vírgula e aumento um 0. É assim que aparece esse 0 que às vezes vocês erram na operação. 60 dividido por 8 vai dar quanto? 7 vezes 8, 56. Vai sobrar 4. E 40 dividido por 8 é 5. Então, o nosso x aqui vai valer o que a Amanda falou, ó. 10,75. Quem vai fazer o próximo? O próximo é facinho. Um número menos 2 dá 4. Quem é esse número? Se para cá... Vai dar 6. Isso, se para cá eu subtrair, x vai ser, então, 4 mais 2, 6. Fechou. E esse último aqui? Quem vai fazer? Quem quer fazer? Ouvi falar com você, hein? Hein? Acho que o Henrique tá querendo, hein, professor? Ele nem participa da aula. Quem tá falando? Eu mesmo. É você mesmo? Então vai, Henrique. Um número é 20 menos ele. Se um número... Olha o meu raciocínio. O número que eu pensei é 20 menos ele. Se um número é 20 menos ele, esse número é o dobro, né, não? Concorda? 20 é o dobro de quanto? É o dobro de 10. De 10. Vamos tirar a prova? Se o x for 10, vou tirar a prova em vermelho, tá? Se o x for 10, 10 é igual a 20 menos 10? Isso. Acertei. Viu? Essa aí é mais fácil. Você vai falar isso agora, eu quero ver depois. Então, ó, isso daí foi o exercício que a gente estava fazendo. Deixa eu voltar lá nele. Que é a tabela indicada do X. A partir da tabela que você fez, que é o que nós fizemos agora, construa um gráfico de linhas das sacas de 1927 a 1933. Aí eu fiz esse gráfico aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa primeira tabela aqui, ó. São os valores de X que a gente encontrou, tá vendo, ó? 15 milhões, 13 milhões... O que é esses 15 milhões? É a quantidade em sacas. Não tô vendo nada. Você não tá vendo? Não, professora. Ué, mas eu tô compartilhando. Professora, só dá pra Não ver tô vendo. aquele que você botou um certo. Ainda tá nele? Tá. Aí eu meu achei que eu também. já tinha voltado disso, né? Então, deixa eu voltar. Falhou. Agora acertei. Tá vendo os valores que a gente encontrou? Ó, 15. Então, em 1927, aquele valor de X lá na tabela,
aquele valor de X lá, tá vendo? Ó, 2x é igual a 30, x é igual a 15. Então, quer dizer que, olha só, a quantidade de milhões em saca. Então, em 1927, eu tinha 15 milhões de saca. 1927. 1928, 13,75 milhões. E assim, os valores que a gente encontrou para X. Aí, depois pede para a gente fazer uma tabela de tudo que foi informado. Ou seja, 1927, lá na tabela é 60 milhões, tá vendo? Ó, quantidade em arrobas, não é? 60 milhões de arrobas, não é? E aqui a quantidade em sacas. Ou seja, se a gente voltar na informação do problema, olha bem. Cadê? Não, passei, né? Arroba, passei, não passei? Passa, aqui, ó. Uma arroba mede 15 quilos, não é isso? E uma saca 60 quilos. Então, na tabela que eles pedem para fazer aqui, ó, tá? Olha só. O ano, 60 milhões de arroba, quer dizer o quê? A arroba não é 15 quilos? Então, vai ser 60 vezes 15. E quanto que mede a saca? A saca não é 60 quilos? Então, se eu fizer 15 vezes 60, eu vou ter a quantidade de quilos de 1927. Entenderam agora? 55 milhões de arroba. Se eu fizer 55 vezes 15 ou 13,75 vezes 60, é a mesma coisa. Vai me dar a quantidade de quilos em 1928. E assim por diante. E aí ele pede para a gente fazer o gráfico em função dos milhões de sacas. Aí eu fiz o gráfico aí para vocês, tá vendo aqui, ó? 1927, eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí eu pus 1928, que foi a conta que eu acabei de fazer para vocês. Tá bom? Deu para entender? Sim. Então tá aí prontinho. O da letra C está perguntando, apesar de todas as crises, desde 1900, o Brasil sempre foi o maior produtor e exportador de café. Em julho de 2018, o café representou cerca de 2,6 bilhões de dólares. Olha, é muita grana, hein? Nas exportações do Brasil. Sabendo que uma saca de café foi cotada em 154 dólares, quantas sacas de café foram exportadas? Que conta que eu tenho que fazer? 2,6 bilhões dividido por 154. Isto, garota! A conta que eu tenho que fazer E como é que escreve 2,6 bilhões, hein? É 2,6 milhões mais 3 zeros do 1000, não é? Tem mais zero? Tem não. mais 3 zeros, ó. Vamos lembrar, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, não é isso? Unidade de milhão, dezena de bilhão, de milhão, centena de milhão. E aqui é a unidade de bilhão. Então, escrever 2,6 bilhões é escrever esse número aqui, sabia? Isso aí é muito dinheiro, né, cara? Dividido por 154 dólares. Então, a conta que eu vou ter que fazer é essa daí, ok? Que eu fiz essa conta, deu 16,9. Tá? Então, a resposta dá 16,9 milhões. As exportações de café do Brasil no começo do século XX giravam em torno de 2 milhões de dólares. Sabendo que cerca de 3/4 do valor total das exportações brasileiras correspondia ao café, qual era o valor estimado do total de exportações do Brasil nessa época? Que conta que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o quê?
Primeiro você tem que obter o valor de 3/4 3/4 de quanto? de 2 milhões. Isso aí, garoto. Então, eu vou fazer o quê? 3/4 de Ve... 2 milhões. Ah, tá. Entendeu? Dia em matemática é o quê? Quem lembra? Dia é? Vezes. Isto! Ai, meu Deus, até arrepiei. Nossa, a aula de hoje tá joia, eu tô toda arrepiada. Como é que eu vou fazer essa conta agora? 3/4 vezes 2 milhões. E como é que a gente faz essa conta? Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 2 milhões dividido por 4 dá 500 mil. 500 mil vezes 3 vai me dar 1.500.000. Ou, se vocês preferirem, 1,5 milhões. Que também está respondido aqui na frente, tá, gente? Ok. Agora a página 194 do livro, que fala sobre os gráficos de setores, que é a pizza. Muita gente fala assim, é o gráfico de pizza, sabe? Porque parece uma pizza, tá vendo? E esse gráfico, gente, tem tudo a ver com a nossa aula de geometria de ângulos. Lembra do transferidor 360 graus? Quem lembra? Lembra, né? Quando eu compro uma pizza de 4 fatias, quantos graus tem cada fatia? 90 graus. Isto! Tô muito feliz com vocês hoje, viu? Nossa, eu acho que eu nem vou dormir de tão feliz que eu tô. E se essa pizza tem 8 fatias, aquela gigante de 8 fatias? É 360 dividido por 8, certo? Aí cada pizza vai ter 45 graus, que é a metade, não é? Se você pegar uma pizza, vamos desenhar a pizza aqui do lado, ó. Se eu pegar uma pizza de... Deixa eu ver de que eu gosto. Uma pizza moda. Dividir ela em 2 partes. Cada parte tem 180 graus, não é? Se eu dividir em 4 partes, você falou aí, tem 90 graus. Se eu dividir em 8 partes, não é pegar o ângulo de 90 aqui, ó, todos eles, e dividir todos eles no meio? Sim. E essa reta que divide o ângulo ao meio, ela é chamada de quê? Quem é que lembra? Não lembra, né? Eu lembro. Bissetriz. Então, se eu traçar a bissetriz dos quadrantes aqui, ó, eu vou ter ângulos de 45 graus. Então, quando eu tenho uma pizza de 8 fatias, se for cortado bonitinho, cada fatia tem 45 graus. E é assim que a gente faz os gráficos de setores. Só que ao invés de cortar com reta, a gente usa a porcentagem. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico que eu coloquei aí, ó, prática de atividade física. Quer dizer que em 2013, 45,9% dos brasileiros são sedentários, não praticam nada. 28,5% praticam atividade física, quer dizer, ou vão à academia, ou fazem caminhada, ou andam de bicicleta, ou jogam bola, alguma atividade física. E 25,6% praticam esportes mesmo. Então, quer dizer, joga futebol, vôlei, natação, dança, ginástica, olímpica, vários tipos de esporte, tá bom? Então, esse gráfico foi feito de que jeito? Como é que eu sei, como é que eu vou fazer esse desenho bonitinho? Eu faço assim, essa parte que está 45,9%, se fosse o gráfico todo, não seria 100%? Total, não é sempre 100%? É ou não é? Sim. Então, 45,9%, para saber qual que é esse ângulo aqui, ó. Sabe? Eu teria que fazer 45,9%
de 360 graus, para eu conseguir fazer o ângulo certinho. Dia vezes 45% é sobre 100, e aí a gente faz a conta. Então, para cada parte de um gráfico de setor, é feito a porcentagem em cima do total da bolinha, que é 360 graus. Entenderam? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Não, tá aqui mesmo. 45 não é 8? Então, ó, 100 dividido por 8, tá? Vai dar 12,5%. Então, esse pedacinho aqui, se eu fosse colorir na pizza, ela equivale a 12,5% da pizza. Entenderam como é que faz a conta? Muito bem, vou continuar. E aí, para que serve esses... Aqui fala sobre esse gráfico, contando as histórias, tá? Falando bonitinho. E o próximo gráfico é do IBGE. Então, ó, é comum que as pessoas acharem praticar... Então, vamos lá. Você costuma praticar alguma atividade física? Sim ou não? Quem faz atividade física? Qualquer uma. Nem que seja pular. Eu. Todo Eu. Gente, eu acho que só de você ser criança, você já só atividade física em pessoa. Eu não. Você não? Você não é atividade física em pessoa, não? Aí aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Quem gosta de jogar basquete? Professora, eu exercito os dedos. Quem joga basquete? Quantos alunos? Vamos pôr aqui? Eu. No chat fala. Eu nunca joguei na minha vida. 3. Quem quer só ver? Vamos pôr que 5 pessoas gostam de jogar basquete. Quantos dias por semana? Oi. Coloca também, todo mundo exercita os dedos. Ah, boa, gostei. Celular, né? Outros. Aqui, ó, outros. Aí tem o pessoal que gosta de futebol, tem o de natação, tem de vôlei. A Giovana, você entra aqui no futebol, ó. Né? Aí a gente consegue fazer um gráfico. Lógico. Dentro desse Professor. gráfico. Oi. Eu entro no dos dedos do videogame. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr uma pastinha aqui, ó. Gamer. Quem joga gamer? O 60, né? Eu também jogo. Eu também jogo. Giovana, eu gosto de jogar futebol. O capa, é o Free Fire. Isso, faz muito bem. Eu também jogo, cara. Vamos continuar. Construindo gráfico de setores. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, região norte, região nordeste, tá vendo aqui, ó, população de cada região do Brasil. Isso é o censo de 2010, que foi o último censo, tá? Este ano teria o censo de 2020. Vamos ver se eles vão conseguir fazer. Me parece que ele vai ser virtual. Vamos ver se o pessoal consegue. Aí, o que eu vou ter que fazer? Não é 8,3 aqui por cento? Para saber quanto que eu vou desenhar na bolinha, eu vou ter que calcular 8,3% de 360. Como que eu faria essa conta? Eu vou fazer aqui porque é mais fácil do que está escrito aí no livro. Você vai fazer assim, ó, 8,3 dividido por 100, porque é porcentagem, o nome porcento vem de 100, vezes 360. Neste caso aqui, como é um número picado, você pode usar a calculadora. Aí, o que você vai fazer? 360 vezes 8,3 dividido por 100. Ou você pode cortar a vírgula e cortar um zero. Aí fica 36 vezes 83 dividido por 100. Quando a gente faz essa conta, vai achar um ângulo aproximadamente de 30 graus. Tá vendo aí? E assim eu vou fazer para cada parte. Então, olha aqui, ó. 8,3 deu um ângulo correspondente de 30 graus.
Depois eu calculei 7,3, deu 27. E aí eu pego aquele transferidor que nós vimos na aula lá da PET. Uma das razões de ter o transferidor é dos ângulos e a outra é fazer gráficos de setores. Só com o transferidor eu consigo fazer esses ângulos, concorda comigo? Porque no olho a gente não consegue fazer, consegue? Tem que ter o transferidor para medir. E aí o trabalho que vocês vão fazer para fazer esse gráfico aqui de setor, ó, é o mesmo que nós tivemos quando nós resolvemos a PET semana 2. Entenderam? Aqui eu coloquei um exercício, tá? Tá aqui, ó, basquete 20%, futebol 35%, vôlei 45%. Aí, olha só, 20% de 360, 20% de 360 graus, que é a bola toda, vai dar 20 sobre 100 vezes 360, que vai dar 72 graus. Aqui dá uma corrigidinha aqui depois, aqui, ó, aqui é 0, eu digitei 25. Então, 20% tá aqui, tá? 72 graus, que é o azul. O futebol deu 35%. Então, como é que eu vou fazer? 35 sobre 100 vezes 360. Fazendo essa conta, vai dar 35%, 126. Eu fiz aqui do lado, ó. E o último, que é 45, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 45 sobre 100 vezes 360. Fazendo essa conta, vai dar um ângulo de 162 graus. Para saber se eu acertei, como é que eu faço? Eu pego isso, mais 72, o total tem que dar quanto? 360, tá bom? Tem aqui um gráfico. Eleitores com menos de 20 anos é o verdinho, eleitores entre 20 e 30 anos é o vermelho e eleitores com mais de 30 anos é o azul, tá? Professora, Vou tá fazer muda esse por pra mim. último, tá bom? Para acabar, porque a aula acho que já deu, né? Meio-dia, não é? Quem falou alguma coisa comigo agora que eu não ouvi? É 12:01. Então, vamos fazer esse aqui para finalizar, tá bom? O setor X representa todos os eleitores com menos de 20 anos, tá vendo aqui, ó? Falando no gráfico. Com base nessas informações e sabendo que o segmento PM, tá vendo PM aí, ó? É o diâmetro. O que é diâmetro de uma circunferência? É quando passa no meio. No meio aqui, esse ângulo aqui não é metade, né? 180 graus. Não é? 180 graus equivale a quanto? Quantos eleitores o setor Z representa? Então, olha só. Se aqui, ó, Z é metade, não é? Gente, tem alguém aí me ouvindo? Z não é metade? Então, o lado de cá também não é metade? Então, se eu somar X com Y, eu não vou ter o mesmo valor que aqui? Então, X tem 8.600. O Y tem 18.800. Então, quanto que vai ter o Z? 8.600 mais 16.800, que tá feita a conta aí, ó. 50.800 eleitores têm mais de 30 anos, ok? Só para continuar, isso aqui é o final do exercício da página 232 do livro, tá? Parou aí, tá? O para casa de vocês vai ser aquela página lá atrás que eu falei para vocês fazerem e o trabalho de reciclagem. Para sexta-feira, eu vou corrigir aqueles de geometria e vou continuar a geometria, tá ok? O restante aqui, ó, vai ser a nossa próxima aula, que eu vou falar para vocês o que é população, o que é amostra, o que é
por exemplo, a média, o que que significa, como é que eu calculo o percentual. Então, o nosso próximo encontro vai ser para finalizar a parte de tratamento de informação, que vai ser na segunda-feira que vem, ok? Alguma dúvida? Professor, Oi, meu bem. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Gente, beijo enorme pra vocês. E até segunda-feira, que hora? 10h30. Sexta